Em um exorcismo que ocorreu na Alemanha em 1910, foram revelados segredos aterradores sobre a força das trevas. As revelações dos demônios oferecem uma visão rara e perturbadora sobre a natureza do mal e a luta espiritual que se desenrola nos bastidores do nosso mundo. Graças a isso, podemos ganhar uma compreensão mais profunda da importância da oração e da proteção espiritual para lutarmos contra as forças das trevas. Estes trechos são parte de um sermão de 3 horas que o demônio fez através da pessoa de M.A.W. de Bondorf, Floresta Negra, no ano de 1910. O demônio repetiu muitas vezes, 3 a 4 vezes. Assim, facilmente podiam anotar tudo. 17 pessoas assistiram a esta cena e ficaram estarrecidas com estes acontecimentos. E com as assinaturas de todas, tudo foi examinado e aprovado. Isto prova o grande poder do espírito do mal. O demônio disse: "Eu tenho que falar, devo falar." O exorcista fala: "Diga somente aquilo que Deus te ordenou a falar. Aquilo que Deus não ordenou a revelar, não diga. Sobre o resto, cala-te." Estas palavras o sacerdote repetiu muitas vezes. O demônio disse: "Eu tenho que falar. Aquele lá de cima me ordenou que te contasse tudo. Como nós enganamos os homens. Como seduzimos os homens deste tempo. Nós inspiramos os homens. Nós dizemos aos homens. Não é assim como os velhos falam, como ensinaram e acreditaram. Bobagem! Incrível! Que bobagem! Tudo bobagem! A verdadeira religião não é assim como os velhos dizem. Vocês precisam ouvir somente o que a razão diz. O que a gente não pode compreender, não precisa acreditar. Não precisa acreditar. Não precisa." Quando falamos assim, eles se afastam da verdadeira religião, afastam-se da revelação e fazem uma religião para si, uma religião deles. E então é fácil incutir neles: Deus não existe. Deus morreu. Morreu. Que Deus existe? Isto é crença de mulher velha. E o que mais inspiramos aos homens? Liberdade é tudo. Tudo. Juntar dinheiro, riquezas, prazeres, alegrias. Gozar a vida aqui na terra. Liberdade. Fazer o que quero. Liberdade. E tenho que falar a respeito da grande mulher, Mãe de Deus, a respeito da veneração à grande mulher. Nós dizemos aos homens, inspiramos aos homens. O que adianta tudo isto? Ela não é essencial. Vocês precisam concentrar-se no essencial da religião. Ela não é essencial. Estes homens bobos não compreendem que com isso, deixando a veneração à grande mulher, perdem justamente o essencial. Estes homens tolos não sabem como aquele lá de cima, o Altíssimo, a ama. Ele a ama como a si mesmo. Sim, sim. Uma única palavra que ela fala ao Altíssimo já é atendida. Tudo que ela diz se realiza. Tudo. Tudo que ela pede se realiza. O terço é a oração mais forte e mais nobre. Uma única Ave Maria tem poder. Poder. Uma única Ave Maria até o purgatório, o lugar do sofrimento. Quando um homem diz Ave Maria, a grande mulher se alegra. E como se alegra? E nós levamos um susto. 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 Mas nós trabalhamos e inspiramos e cochichamos nos ouvidos dos homens. O terço não adianta. É rotina. É costume. É tagarelice. Vocês precisam rezar outras orações. Outras. Ouviram? Outras. O terço é um terror para o inferno. Também o escapulário. Nós dizemos aos homens: o que adianta esses pãezinhos?
pãezinhos, as hóstias. Nós temos a tarefa de destruir tudo isto. Tudo isto é nossa obra. Nossa. Nós inspiramos aos homens dizendo: os dias de festas, dias de festa, estes dias de festa devem desaparecer. Sim, desaparecer ou mudar tudo. Os dias de festa que não conseguimos destruir, apagar, devem tornar-se dias de abundância, dias de esbanjamento. Para nós é melhor que estes dias não existam, porque muitos iriam à igreja, rezar, fazer adoração, fazer as cerimônias, e assim iriam atrair sobre si a misericórdia de Deus. Nós vamos atrás dos grandes. Os pequenos vêm por si. Nós também dizemos que tudo é natural. Dizemos que o demônio não tem influência. E eles acreditam em tudo. Nós agora atacamos principalmente os sacerdotes. E dizemos a eles: o demônio tem influência sobre as coisas materiais. Mas os sacerdotes esqueceram o que ensinou a sua Santa Igreja. Não sabem mais quanto poder, quantas forças receberam na hora da ordenação. E não conhecem mais que poder tem tudo. Também as coisas bentas. Eles não conhecem mais quanto poder elas têm. As coisas bentas por eles. Eles deveriam reconhecer isto pelo efeito que têm tais coisas bentas, quando são usadas com humildade e piedade. Nós também esperamos que o demônio está preso numa corrente. Eles acham que não podemos fazer nada. Vocês sabem como somos presos? Presos nada. Nós temos liberdade. Nós podemos tentar os homens, perseguir os homens. Vocês sabem por que aquele permitiu isto? Como poderia ser glorificado o seu nome se houvesse vitória? Vitória sobre nós. Vitória em seu nome. Mas o Lúcifer, sim, ele está preso no inferno, até o tempo em que surgir o anticristo. Na igreja, durante o sermão, nós fazemos assim. Nós cuidamos que o padre pregue bossa nova, um sermão moderno. Com os ouvintes, nós fazemos assim. Para os grandes dizemos: o que? Você vai escutar o sermão? Você já sabe tudo isto. Tudo você já sabe, melhor do que o padre. Você sabe o que deve fazer. E não é bem assim como o pregador diz. Com o povo simples, nós fazemos assim. Pois quando os homens escutam o sermão com humildade e quando estão preparados para entender tudo, isto seria para eles de grande vantagem, e para nós isto seria prejuízo. Você nem calcula quanto prejuízo é para nós um bom sermão. Ui, eu tenho que falar. Quando os homens se reúnem para adorar aquele lá de cima, então os anjos deles também se reúnem e se alegram. Mas nós não podemos chegar perto. Anjos. Mas quando os homens se reúnem por nós, em nosso nome, então nós nos alegramos quando criticam. Nós nos alegramos, mas os anjos se afastam. Você deve saber que todo homem tem um anjo. Sim, um anjo. O anjo está sempre à direita, à esquerda a nós, sempre ao lado. O anjo quer levar o homem ao caminho do bem, mas nós o tentamos, conquistamos. Quando nós conseguimos conquistar o homem, então o anjo sai, mas depois ele volta. Ele faz tudo para levar o homem de volta ao bom caminho. Anjo. E quando o homem segue o bom caminho, aceita o conselho do anjo, então o anjo nos manda embora, e nós temos muito medo dele. Mas apesar disto, nós não desistimos logo. Nós rodeamos o homem e procuramos jogar as nossas redes sobre ele. Mas a grande mulher nos prejudica muito. Nós também fazemos nossa reunião. Somos muito numerosos.
Você deve saber que também sabemos pensar como você, e quem de nós tem a opinião melhor, esta aceitamos. Quando os homens fazem reunião e não rezam e não têm fé, então o lucro é sempre nosso. Mas quando começam a reunião com Deus, então a obra é de Deus. O batismo e a confissão é o pior para nós. Antes do batismo, temos muito poder sobre as almas, mas no batismo, ela é arrancada de nossas mãos. Pior ainda é a confissão, porque lá nós já não temos tudo em nossas mãos, em nossas garras. E por uma boa confissão, tudo é perdido, tudo é arrancado de nós. Mas nós inspiramos os homens dizendo: o quê? Você quer confessar? O que você quer dizer a um simples homem? Homem como você. Ele é bem igual a você. Ou nós inspiramos tanta vergonha que ele já não é capaz de falar. Mas quando o homem vence a vergonha, então está perdido para nós. Começa o horror para nós. Quando o homem está na hora da morte, estamos presentes. Sempre são muitos de nós que vêm. E então mostramos a ele seus inumeráveis pecados. Mostramos todo o tempo que perdeu em ninharias. Falamos da justiça de Deus, da severidade daquele lá de cima. Fazemos de tudo para deixá-lo confuso e para que fique com medo, com horror, e ele não tenha coragem de arrepender-se. E depois choramos e gritamos para que ele não ouça o que os outros dizem. Mas quando vem a grande mulher, num só instante devemos desaparecer. Ela vem e cuida do seu filho. O homem é aliviado, e ela toma sua alma e a leva até o céu. E no céu tem muitas alegrias e festa. Quando levamos uma alma para o inferno, os diabos também fazem festa. No momento em que a alma se separa do corpo, ela é julgada. Vocês não sabem e não podem imaginar como é isso. Nós o sabemos muito bem, mas para vocês isto é incompreensível. Tenho que falar, tenho que contar do nosso caso. Foi a vaidade que nos levou a esse estado. Foi a vaidade que nos tirou lá do céu. Não existe nenhum homem nesta terra que já não foi atacado pela vaidade. Os homens são assim. Quando fazem alguma coisa boa, querem que todos os homens o saibam. Querem que todos os homens o saibam e vejam. Eles não reconhecem que aquilo que fazem é obra do Altíssimo. Tenho que falar. Tenho que contar das alegrias do céu para vocês. Para nós não há mais esperança. Eternamente sem esperança. A maior alegria do céu é de contemplar a face de Deus. Escuta bem, diz chegando perto do sacerdote. Escuta o que eu digo. Se pudesse só por um pouco de tempo contemplar esta face, aceitaria passar por todos os tormentos que existem. Isso foi dito com tanta dor que as palavras me penetraram pelo corpo e pela alma. Estremeci, disse o sacerdote. Tenho que falar, tenho que contar dos nossos tormentos. Os homens acham que é o fogo que nos atormenta. Sim, é fogo, mas um fogo de vingança. Você sabe qual é o tormento maior no inferno? A ira do Altíssimo. Você não pode imaginar como ele é terrível na ira. Como nós o experimentamos e o temos continuamente em nossa frente, diante dos nossos olhos. Ai de nós! Também tenho que dizer como o pecado é horrível. Se vocês pudessem nos ver, ai de nós! Podemos somente pecar. Somos monstros. Mas o pecado é mais horrível. É muito mais feio do que nós. Temos o poder de tentar todos os homens, fazê-los pecar. Só a grande mulher não. Aquele lá de cima nos proibiu de tocá-la.
Mas aquele que dela nasceu, nós tentamos. Sim, nós tentamos. Você sabe por quê? Para vocês terem um exemplo, um modelo de como se luta contra nós. Não foram os judeus que o mataram, fomos nós. Nós entramos nos judeus e conseguimos maltratá-lo. Soltamos todas as nossas fúrias, toda a nossa raiva. Matamos aquele. O sacerdote ressalta. Com estas palavras, o demônio, através da pessoa, mostrou uma alegria, uma satisfação tão grande, tão feia, que quem não viu não pode imaginar tal risada. Você sabe que na hora da morte daquele ainda ganhamos uma alma? O sacerdote respondeu: a alma do bom ladrão você não ganhou. E o demônio disse: sabe por quê? Por causa daquela que estava aos pés da cruz. Havia um motivo, mas o sacerdote não anotou e esqueceu. Continua o demônio. Com os jovens nós fazemos assim. Cuidamos que um desperte o amor no outro. Eles acham que não há nada de mal. Não sabem como se expõem ao perigo e como facilitam o nosso trabalho. Em geral, cuidamos que o homem se torne preguiçoso e se afaste do bom caminho, até que, por fim, chegue a dizer: não quero rezar, não tenho vontade, não vou à igreja, estou cansado demais. Não quero jejuar, sou muito fraco para viver uma vida assim. Também cuidamos para que tudo agora seja aprovado pela ciência, para que tudo tenha fundamento científico. Isto também é nossa obra. Quando o homem levanta de manhã e não inicia o dia com a oração e com a boa intenção, o dia é nosso. Se o homem começa o dia com a oração, está perdido para nós. Tenho que dizer também o que é assim e assim. A pessoa imita o sinal da cruz. É um horror para nós. Inspiramos os homens e dizemos: que adianta tudo isso? Isto é água como a outra água, água qualquer, água benta. Isto é pão como o outro pão, referindo-se à hóstia. E sal também não é o melhor. Do sal bento para as cerimônias. Nós dizemos: é bobagem, tudo bobagem. Olha você, dirigindo-se ao sacerdote. A água apaga os pecados veniais. Sim, os veniais. Oh, se eu pudesse ganhar uma só gotinha, uma só gota, o que não faria? Agora teria arrependimento, mas é tarde, é tarde. Não há mais esperança. Ai de mim! Se vocês soubessem que grandiosidade é o sacrifício da missa, o sacrifício que é feito pelo filho daquele lá de cima, em nome dele, vocês participariam bem diferente neste sacrifício que estão participando agora. É o sacrifício mais sublime, é o maior sacrifício. Oh, se eu pudesse participar num só sacrifício, se pudessem nos dar o valor de um só destes sacrifícios, se vocês soubessem o que é para as vossas almas, o lucro quando vocês meditam, contemplam o sofrimento e a morte dele. Quem o contemplar, quem se abrigar em suas chagas, nunca mais. Por que vocês não contemplam mais a grande bondade do Altíssimo? Vocês cometem milhões de pecados. Sim, vocês engolem os pecados como se fossem água. Mas quando fazeis penitência, então ele perdoa e vos aceita novamente. Vocês têm um tal. A palavra foi mal pronunciada. Nós cometemos um só pecado, só um, e fomos condenados. Vocês sabem porque os primeiros homens não foram condenados também? Porque não conheciam o céu, é por isso? Se vocês soubessem, se pudessem ver quantos diabos os cercam,
vocês estariam perplexos. Se também agora sou obrigado a dizer tudo isso, então todos os outros meus companheiros junto comigo trabalharemos para destruir tudo que revelamos a vocês. Esconderemos tudo, faremos com que vocês esqueçam de tudo e procuraremos vocês em toda a parte para confundir seus pensamentos, para tirá-los do bom caminho e lançá-los no abismo do inferno, do pecado. Quando vocês se reúnem, nós também aparecemos em grande número e fazemos tudo para que a reunião não tenha efeito, para que seja monótona, para que não haja vida. Mas quando alguém diz em nome daquele que está no céu e ainda faz assim e assim e assim, o sinal da cruz, então devemos fugir. Fugir no mesmo instante. Podemos só olhar de longe, observar o que vocês fazem. Vejam, assim treme o inferno quando vem uma ordem daquele lá de cima. Devemos fugir. Enquanto o demônio disse assim, produziu na pessoa um tremor que não se pode imitar, e o seu rosto cobriu-se com pelos. Era horrível de ver. Depois ele disse: vocês podem ganhar a alma dos maiores. É só fazer assim e assim. Sinal da cruz. Quando vocês têm muita fé, nós devemos nos afastar. Assim, vocês poderiam ganhar muitas almas, e para nós tudo estaria perdido. Quando vocês todos fazem assim e assim, devemos nos calar. Por que você começou tudo isso? Por que você me pergunta? Se dirigindo ao sacerdote. Eu sei, você não queria fazer isso. Nós que judiamos bastante de você, não é? Mas é aquele lá de cima que te inspirou e te ajuda. Vamos judiar muito de você, mas enquanto você conservar a fé, então vencerá. Nesse momento, o sacerdote disse ao demônio: sim, em nome de Jesus devemos lutar. O demônio respondeu: sim, e você sabe como se pronuncia este nome? Olha aqui, deve-se pronunciar este nome assim. A pessoa ajoelhou-se no chão e disse: assim deve-se pronunciar este nome, pois sem devoção e respeito não se deve pronunciá-lo. Não se deve desonrar o nome. Com isto, o demônio calou e a pessoa voltou a si, recebendo de novo domínio sobre os seus sentidos. O sacerdote quis dar uma explicação a outras pessoas que também estavam presentes, mas o demônio voltou e continuou a falar. O demônio disse: preciso ainda dizer alguma coisa. O anjo assim ordenou. Vocês devem se esforçar e viver sempre unidos. 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 Ouviram? Unidos. Um deve viver pelo outro. Um trabalhar pelo outro. Devem comunicar-se mutuamente. Falar das vossas experiências. Ser família. Vocês devem ajudar-se mutuamente. Um deve ajudar o outro. Assim, todo o inferno nada consegue com vocês. Nada. Nada. Pois quando conquistamos um de vocês, vem o outro. Manda-nos embora. E se fosse somente um de vocês que se lembrasse de fazer assim, assim e assim, então teríamos esperanças de vencê-los. Mas onde mais de um, 2, 3 fazem o sinal da cruz, aí não podemos fazer nada. E se tivéssemos conquistado todos, e houvesse um que fizesse assim, o sinal da cruz, então este um nos mandaria embora. Vocês terão muito que suportar, sofrer e lutar, mas enquanto estiverem unidos, vencerão. Vão lutando, vão lutando. Vocês não sabem quanta vantagem e quanto lucro vocês têm. Eu tenho que falar. Falar. Sim, vocês assim ganham muitas almas. Vocês não têm somente vantagem para sua vida,
mas também para sua morte. Pois na hora da morte nenhum de nós poderá se aproximar de vocês, se continuarem a lutar e a sofrer assim. Neste tempo, haveis de conquistar muitos irmãos. Sim, em pouco tempo sereis numerosos. Não serão os grandes que vos seguirão, mas somente os pequenos. Assim como o mais alto início das coisas da fé, com pequenos, impotentes, assim ele levará toda a obra a um bom fim pelos pequenos. Nós ainda vamos preparar muitas armadilhas para vós, mas quando invocais a grande mulher, ela há de interceder por vós. Segurai também aqueles propósitos que fizeram a respeito dos santos anjos. Então sereis vitoriosos. Vede o que o mais alto faz por vocês. Ele ordena ao demônio dizer todas as verdades. Ele ordena ao demônio a fazer-vos um sermão. E ainda não acreditais. Que coisa é essa? Tenho que falar aquilo que me causa tanto prejuízo. Tenho que revelar tudo contra a minha vontade. Ai de mim! Ai de mim! Não há mais esperança para mim. Nenhuma esperança. Estamos todos perdidos. O exorcista finalizou. Ninguém pode acreditar como era horrível ouvir tudo aquilo, de ver todo aquele desespero do demônio, aqueles traços horríveis, aquele rosto desfigurado da pessoa, e os gritos de angústia que ecoaram, as queixas e aflições depois da fúria, e as batidas que me transpassaram na alma e no corpo penetraram até a medula dos ossos. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!